Está começando mais um Pod Zoe. Onde eu, você, nós falamos sobre a vida de Deus. Para quem não sabe, esse é o significado de Zoe. E aí, Brandt? E aí, Má, como você está? Tudo bem, graças a Deus. E você? Bom também, mais um episódiozinho. Mais um episódio, 13º episódio. É isso. Muito bom, já passaram várias pessoas legais por aqui. Exato. Muito assunto legal, edificante. Muitas horas de conversa aí para você Muitas ouvir. horas. Se juntar você aí. perdeu algum, volta lá, assista aí. Isso, não perde nenhum, todos os assuntos são muito relevantes, muito importantes. E a gente te convida a assistir cada um, comentar, Exato. deixar aí a sua opinião, é importante. Exato. Um episódio hoje especialíssimo, hein, Má? Especial demais. Vocês já estão vendo aí com quem nós estamos, também já tá na Exato. capa aí, né? Tem um nome aí embaixo, vocês já estão vendo. Eliezer, cada um fala de um jeito, mas é Eliezer. Que honra, que prazer recebê-lo aqui conosco. Então, uma Sim. salva de palmas para o pastor Eliezer. Bem-vindo, Li. Obrigado, gente. Ó, e antes de começar, nós queremos te presentear com o nosso copinho. Opa! Tomar um cafezinho, A Exato. Marcela já levou um desse pra casa, já falei, logo eu vou ter um desse também. logo vai ser Muito obrigado, hein? para mim é muito especial poder estar aqui, receber esse presente de vocês. É um projeto muito bacana, é uma honra Legal. para mim poder estar aqui batendo um papo, conversando um pouquinho sobre a Bíblia, a palavra de Deus, Sim. entre demais assuntos tão Sim. importantes, né, para as nossas vidas. É isso, Isso é muito galera. É bom. isso aí. bom. Boa noite aí. Boa noite, bom dia, É, boa a hora tarde, que você né? estiver assistindo. Não, o horário que você estiver assistindo aí. É um prazer realmente poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito na minha vida e um pouco da palavra. É Amém, isso. Se amém. você tá assistindo, não é da nossa igreja, ele é o nosso pastor aqui, galera. É especial mesmo, uma honra tê-lo conosco nessa mesa. Sim, é o pastor Eliezer, filho do pastor Claudinho, que já, Já esteve passou aqui com a aqui. gente. A esposa dele também já esteve aqui com a Exato. gente, Marcela, da Escola Ilumine. Se você ainda não assistiu o episódio dela, corre lá pra assistir. Muito bom. E o Eliezer tá junto com a Marcela aí, mas ele vai se É isso apresentar, né? Ele vai se apresentar. Quem que é o Eliezer? Se quiser falar Exato. quantos anos tem, né? Tranquilo. É, Se apresenta Então, aí, Li. começa aí, quem é o pastor Eliezer? Vamos lá. Pastor Eliezer. Bom, para quem me conhece, eu sou o Eliezer Possati. Para quem não me conhece, eu sou o Eliezer Possati também. Eu tenho 38 anos, completo agora nos próximos dias 39 anos. Eita, Estou ficando um pouquinho velho, beirando os 40 ali, mas já tá quase. tá bem. Né? Eu sou pastor aqui da Comunidade Batista Shalom, junto com o pastor Claudinho Possati, junto com o pastor Márcio, pastor Marco Aurélio e suas respectivas esposas, né? Luzia e Rosângela, e da minha mãe, Lúcia Possati, né? Sim. Minha esposa Marcela Possati. Bom, sou nascido na igreja, nascido, criado, vivido dentro da igreja, né? Conheço a palavra já desde pequenininho, né? Bom, basicamente é isso, né? Sou, além de pastor, ministro de louvor, né? Cantor, compositor, é isso. Muito bom, muito bom. E tem as filhas, né? A Sara. Exatamente, minha esposa Marcela Possati, como eu falei, estamos casados há 17 anos já, Casou novinho, né? Li? novinho, casei bem novinho, 21 aninhos, Tava eu já estava casado já, graças a Beleza. Deus. Às vezes as pessoas perguntam, mas você casou por quê? Eu falo, porque eu quis, ué. Não, mas ela estava grávida? Porque normalmente Exato, quem casa como- muito cedo assim é porque deve ter aprontado algum. Eu falei, Sim. não, meu amigo, eu casei porque eu quis mesmo. Né? Minha mãe ficou brava também, ela não queria que eu casasse cedo. Não? Não queria? Não. Mas eu sempre falei que eu ia casar cedo, né? Desde a minha Já adolescência declarava, eu falava que eu ia casar cedo. E ela, Legal. não vai casar cedo, não. Você que tem muita coisa, faculdade. Eu falei, mas faculdade me espera. Fica tranquilo que a gente dá um jeito. E casei cedo, tenho 2 filhas. Sara Maria, de 10 anos. Né? Sara Maria Moreira Possati e a Zoe, E a Zoe? A Zoe. A Zoe. de 4 aninhos. Também, graças a Deus, Legal. família abençoada. Sim, graças a Deus. E você também é empreendedor junto com a Mar Exato. na escola, né? Na Exato. Ilumine. Nós temos uma empresa, né? Uma escola infantil, uma escola cristã, bilíngue, de educação infantil, por enquanto. Em breve ela se tornará também ensino fundamental, Legal. Legal. ensino médio. E quem sabe aí, Amém. os planos de Deus, a gente vai orando aí, seguindo as direções do Espírito, né? E Sim. quem sabe até uma faculdade. Mas Sim. a ideia é essa. Que legal. Então nós temos essa escola aí, um direcionamento de Deus para nossas vidas, com base no que nós temos vivido nos dias de hoje, né? Com relação à sociedade, o mundo. Uhum. E o Senhor colocou esse sonho no nosso coração e isso aconteceu no momento certo, né? Uhum. Na hora certa a gente conseguiu tirar do papel e dar andamento no projeto. E graças a Deus, vai fazer 2 anos que nós iniciamos a escola, estamos no 2º ano agora. E o Senhor tem prosperado de uma maneira sobrenatural. Amém. A gente tem crescido Legal. muito, graças a Deus, né? Como toda nova empresa,
passamos assim pelas nossas dificuldades, né? Uhum. Normal, mas a gente tem superado cada uma delas, sempre na direção do Espírito e a coisa está fluindo, isso que é o mais Amém. importante. Amém, graças a Deus. É, multifunções aqui, porque, É. ó, jiu-jiteiro também, não podemos Jiu-jiteiro. esquecer disso. E, ó, A gente brinca, e né? aqui, ó, eu tô sentindo o cheiro de gol, aqui, ó, o homem é artilheiro, É viu? mesmo? É, Não, isso aí eu já não posso falar que eu Ó, não pivôzão jogo, nato, né? assim, ó, jogando de costa, de É? verdade. É, já tive algumas oportunidades, é bom A gente jogar já com- brincou bastante. É bom É. Não, agora eu não jogar com ele. aguento muito não, ó. Não, Barriga é já bom. chegou. É bom jogar com ele, é bom, é bom. Não, a gente brinca aí. Multifunções, A gente está na área do multifunções. esporte faz muito tempo, né? Sempre gostei de esporte, sempre pratiquei futebol minha vida toda, né? Por alguns detalhes a gente não deu para seguir em frente, né? No ramo. Uhum. Detalhes que eu digo, né? O principal deles é o que Deus tinha para nós, né? Sim. Não era para ser. É, Então a gente mas você tinha vontade. muita, nossa, desde criança. Queria Meu ser pai, minha mãe que ficavam me podaram bastante, vamos dizer Aham. assim, né? Com medo, né? Normal, Uhum. né? Mas o meu pai gostava. Meu pai joga futebol até hoje, né? Até hoje. Sim. O pastor Claudinho Ah, adora, figura. nossa. Mas eles me podaram um pouquinho. Eu tive a oportunidade de passar em alguns testes aí, mas eles não deixaram eu dar Era. continuidade, não. E você ficou muito frustrado? Ou não? Rapaz, para ser sincero, não. Não? Não, porque eu já tinha essa noção de que realmente a coisa não ia fluir. Uhum. Justamente por conta deles, né? Uhum. Eu ia, né? Eu sempre joguei aqui na cidade, em Vinhedo, né? Sempre futsal, né? Sempre Uhum. voltado para o futsal. Fiz os testes em campo, obviamente, mas eu sempre joguei futsal. Então, mas eu sabia que, Uhum. eu não sei, dentro de mim eu sabia que esse não era o caminho Não que era o Deus tinha para caminho mim. que- Então, talvez isso não me fez me sentir frustrado. Uhum. Eu também já tinha a noção de que meus pais iriam podar, né? Uhum. Então, mas eu mesmo assim, né? Por diversão, por Sim. gosto, vontade, a gente ia, participava, jogava tudo. Mas a coisa não fluiu. Legal. né? Aí a gente só brincou por aí hoje em dia. Agora eu tô mais no, como diz o Brandão, mais no jiu-jitsu do que no futebol propriamente dito, né? Um esporte que eu descobri, para mim eu falo, né? Descobri para mim. Peguei gosto, é bem legal, bem gostoso. Uhum. Legal. Mas só pra gente poder se divertir mesmo, ter aquela disciplina, é bem gostoso, né? Uhum. É mais Sim. por hobby. Eu acho que é um bom lazer, né? Sim, É. Então, acho que é importante também ter sim, essas com atividades certeza, assim com pra É certeza. importante distrair cuidar, né? e extravasar um pouco. Sim. Exato, exato. Muito bom, Li. E vamos começar então na sua caminhada aí. Começa Sim. a contar. Você falou que já nasceu, né, num lar Sim, cristão sim. e tal. E como que foi o seu encontro ali com a música? Foi cedo, né? Eu já conheço um pouco da história, mas conta pro pessoal aí como foi seu encontro com a Sim. música. Como você começou a tocar? Foi você mesmo? Alguém te incentivou? Como Sim. foi? Na verdade, desde criança sempre tive vocação para música, né? Minhas Uhum. tias sempre falavam, né, que eu era muito cantor, né? Em Ficava casa, cantando. né, morava no fundo da minha avó, então eu cantava o dia inteiro, o dia inteirinho, né? Isso é até minhas filhas são reflexo disso também, Sim. que A as Sara duas Maria. também, meu Deus do céu, cantam parecendo um grilo, cantam demais. E não era diferente comigo, né? Desde pequeno, eu cantava, fazia cultinho, né? Igrejinha em casa lá, e eu era o baterista. Você e Então, sua irmã? era eu e minha irmã, meus pais também faziam, Ah. chamava as vizinhas, tinha duas meninas que iam na igreja com a gente também, né? Que eram vizinhos, os pais também eram convertidos. Juntava todo mundo lá e fazia um louvor e tal, e eu ficava na bateria, pagava as panelas, caixa, um monte, o que dava. Então, sempre tive isso dentro de mim, né? Uhum. Aí quando eu completei de 9 para 10 anos, eu queria fazer bateria, e minha mãe não queria que eu fizesse bateria, porque, primeiro por conta do barulho, o espaço não tinha, onde eu ia colocar uma bateria, É. condições financeiras para comprar uma bateria também Uhum. não tinha, principalmente na época. E aí ela falou, você não quer ir pro violão? Faz violão primeiro e tal. Ela me convenceu a fazer uma aula de violão. Uhum. Fiz, gostei, e aí eu, com 10 anos, já comecei a fazer aula. Na época, lá na primeira igreja batista de Vinhedo, Sei. que é de onde a comunidade batista saiu, né? Veio. Onde nós viemos. E eu me lembro até hoje com o Edivar. Um abraço para você, Edivar. Se tive a oportunidade de assistir aí, eu guardo você no meu coração, porque foi ele meu primeiro professor, né? Legal. E a gente sempre admirava, né? Era na época ele que tocava violão e tal. E aí ele começou a dar aula lá na igreja e minha mãe me colocou lá e eu gostei bastante. E aí foi onde tudo começou. As aulas e tal. E aí eu queria tocar, né? Você está Quando aprendendo, você quer aprende, qualquer você- oportunidade que você tem. Só que eu era muito criança ainda, né? Uhum. 10, 11 anos. E ainda não tive, naquele momento, né? Apesar de... Estava só no início, né? Não, obviamente que não ia ter rapidamente uma oportunidade no grupo de louvor. Então, Sim. onde surgia, eu estava lá. Então, comecei a tocar
hoje que nós chamamos de igreja nas casas aqui, né? Na nossa comunidade. Na época era reunião caseira, grupo caseiro, né? Em outras igrejas são células. E aí eu comecei, né? Tocar com meu pai nos grupos caseiros, né? De quinta-feira, de quarta-feira. Então meu pai cuidava de uma na quarta, cuidava de outra na quinta. Sim, E eu ia em todas. Eu ia com ele, lá eu fazia o louvor. Aí tinha a reunião de senhoras. E Né? eu Minha avó, também. minha mãe me levava, eu ia, bora, vamos tocar. Engraçado que nessa reunião de senhoras, eu só podia estar lá para tocar. Aí eu tocava, acabava o louvor, eu ia lá para frente da igreja, ficava lá esperando elas terem a reunião delas lá. Que dó, Aí eu cara, voltava pro agora. comes e bebes, é que eu não sou bobo nem nada. Aí eu só ficava esperando. Pagamento, né? Com certeza. E aí eu participava da reunião de senhoras, aí grupos de adolescentes, aí comecei a participar do grupo de teatro da igreja e tal, né? Na época a Jocum veio para cá e montou um grupo, eu comecei a participar, então eu tava com o violão para todo lado. Que legal. Então todo mundo, quando na igreja falava de música, todo mundo já lembrava de mim, né? Porque Beleza. tava sempre com o violão. E aí passou-se um tempo, comecei a tocar nos jovens, Já cantava já? cantava, Cantava? Sempre tocava e cantou. cantava, tudo. Puxava, né? Não tinha jeito. E tem alguém na família ali que tem dom, Não. assim, que... Sim, minha mãe, afinada, vamos dizer assim, né? Aham. Meu pai, Tá ali. pastor Claudinho, até tem uma certa afinação, Aham. mas assim... Ninguém de fato era não, do louvor não, ali, né? não. Sempre minha família da minha mãe, principalmente, sempre gostou de música. Do meu pai também sempre gostaram de música, mas não teve ninguém assim, né? E partiu comigo ali mesmo. Sim, foi você. E aí o tempo passou até que um dia comecei a fazer contrabaixo também. Sozinho, Aí, você sozinho aprendendo o rapaz ali. me chamou na igreja, na verdade, Claudecir. Ele me chamou, era baixista lá da igreja, e ele precisava de alguém para fazer escala com ele, porque ele era o único baixista. E aí ele se colocou à disposição de ensinar contrabaixo para quem quisesse. Aí eu quero. Sempre achei interessante, né? E comecei a fazer aula de baixo com ele. Fiz poucas aulas, na verdade, mas como eu tinha noção do violão, acabou Ficou ficando mais mais fácil, fácil fazer essa transição. Né? Porque o baixo em si, em tese, o básico dele é mais fácil do que o violão, o básico, né? Aí depois começa a complicar. E aí comecei a fazer aula de contrabaixo também. E foi quando surgiu a oportunidade para eu entrar no louvor. Aí o Claudecir, que me dava aula também, um abraço para você, Clau. Deus continue te abençoando, é um homem de Deus também. E aí ele me deu a oportunidade e me chamou, falou, você não quer começar a participar do louvor e tal? E aí, aos pouquinhos, eu tinha 12 anos, Nossa, novinho. bem novinho. Aí aos pouquinhos começou eu e o Jonatas, o filho do pastor Vado também, ele era tecladista. Nós dois entramos juntos assim no louvor. Ele já um pouco mais de habilidade no teclado, né? Em comparação à minha habilidade no violão e no baixo, né? Ele estava mais avançado. Mesmo assim, nós começamos juntos. Isso aí foi uma transição e tal, foi indo devagarzinho até que o negócio pegou corpo mesmo, né? Então, basicamente foi onde tudo começou. Aí passou o tempo, nós nos mudamos, né? Nós morávamos perto da igreja lá e nos mudamos aqui para o bairro da Capela, né? Mais precisamente ali no Jardim Dourado. E nós, da mesma forma que meu pai cuidava de igreja nas casas, grupo caseiro na época, ele abriu um trabalho aqui também, de grupo caseiro, né? Ele era diácono na igreja na época. Então disseram para ele, pastor, pastor não, né? Claudinho, né? Na época era Claudinho. Claudinho, como você está indo para a capela, né? Nós precisamos abrir um trabalho lá também na capela. Você não quer abrir um trabalho lá? Porque o meu pai, graças a Deus, assim, tem uma unção sobre a vida dele de multiplicação. E aonde ele colocava as mãos, a coisa multiplicava. É impressionante. E ele gosta disso. Então, quando o grupo caseiro na época, às vezes tinha um grupo caseiro que estava meio capengando, não estava indo legal, o pessoal falava para ele assim, ô Claudinho, vai lá. Quando ele ia lá, dobrava, triplicava. Era impressionante, é impressionante. E aí nós começamos o trabalho aqui na capela. Né? Um grupo caseiro e a graça, a unção, acompanhando sempre, e aquilo foi crescendo. E aí, mas assim, até então era só um grupo caseiro. E na época minha mãe tinha muitas crianças, né, no meu bairro ali, né? E os vizinhos iam, e a criançada às vezes ficava na rua ali, via a gente se reunindo, no final tinha sempre um cafezinho, comes e bebe, e a molecadinha ali, né, num bairro pobre, acabava indo ali para poder pegar um lanche, alguma coisa assim. Então a minha mãe falou para o meu pai, olha, como a igreja nas casas, né, no caso, reunião caseira, é na nossa rua, eu vou pegar essa criançada toda, inclusive dos pais das famílias que vêm, e vou reunir com eles na minha casa. E a gente vai fazer isso com eles lá. Tá bom. E aí começou a juntar criança. E aí eu ia no grupo caseiro, que era na mesma rua, eu tocava lá, depois acabava o louvor, na hora da palavra, eu corria lá ajudar minha mãe. Então nós ficávamos lá na minha sala.
E aí começou a crescer, crescer, crescer. Começou a lotar de criança, já não cabia mais a minha sala. Aí nós começamos a dividir. Os maiores ficavam na cozinha e os menores, que era uma quantidade maior, menores que eu digo, 4, 5 anos, assim, né? E outros maiores, 7, 8, 9, até 10 anos, 12 anos, ficavam na cozinha. Aí começou a aumentar, não dava mais, aí foi uma turma pro quarto. Então ficava uma galera em um quarto, outra galerinha na cozinha e outra galera na sala. E aí já não estava cabendo mais. Aí foi quando um outro irmão da igreja lá, o Francisco com a Lucilene, né, o Chique e a Lu, que a gente conhece, né? Se mudaram na época, né, já tinham mudado, mas eles abriram a porta da casa deles para eles cuidarem dos maiores, né? Porque aí começou a vir os pré-adolescentes, 11, 12, 13, 14 anos. Então eles pegaram essa galerinha e começou a reunir essa galerinha, né, de 10 até 15 anos. Então eles faziam 2 turmas e dividiam lá na casa deles. E os menores ficavam na minha casa. E foi quando a coisa começou a criar uma proporção muito grande. E eram crianças que as famílias não estavam participando. Mas logo elas começaram a vir, entrar na igreja nas casas, né? No grupo caseiro. Eu me lembro que nós fazíamos a reunião na casa dessa irmã nossa, a Silze, com o Hernaldo. E aí não cabia mais na casa, estava lotando. E aí nós fomos para a garagem deles. E aí começou a aumentar muito, 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 muito. E teve uma época que já não cabia mais na garagem. Aí foi quando Deus começou a falar com o meu pai, de abrir um trabalho. Mas na ocasião era para ser um trabalho da primeira igreja batista de Vinhedo, só que na capela, como se fosse uma segunda base. E aí ele passou, né, a informação lá, falou, olha, está crescendo demais e tal. Só que em contrapartida, meu pai ainda trabalhava, não era pastor, ele era só um diácono. Ele trabalhava à noite como guarda, né? Guarda de condomínio. Ele contou, né, que ele trabalhava no São Joaquim, né? Exatamente. Ele contou que trabalhava lá. E foi quando ele passou para frente a ideia. Aí foi durante um tempo ali, como é que vai ser e tal, conversa daqui, conversa de lá. Passou-se aí um tempo ainda, até que eles liberaram, né? E aí foi quando começamos o trabalho de fato. E eu tinha um vínculo muito grande também lá na Batista, né? Porque durante a semana eu estava aqui com o trabalho. Mas de finais de semana nós congregávamos lá. Então, também estava envolvido no louvor, né? Estava com quantos anos, assim, nessa época? Eu já estava com uns 14 anos. Mas ainda era novinho. Já, bem novinho ainda. Bem novinho. 14 anos, por aí. E foi quando eu tocava nos jovens também, lá, com violão e às vezes baixo. E aos domingos eu tocava contrabaixo, né? Cumprindo uma certa escala lá. Mas basicamente eu estava em todas. E quando nós iniciamos o trabalho, logo eu me preocupei, porque falei assim, poxa vida, eu tô com um grupo completo lá, né? Uma galera top tocando. E aí, se eu vier para cá aos domingos, vai ser só eu. E aí? E aí eu confesso que no começo eu fiquei com uma dor no coração de ter que largar. Só que um dia, eu orando assim, colocando essa preocupação no meu coração, né? Deus falou comigo assim, fica tranquilo, que no começo vai ser difícil, mas eu tenho um plano muito grande na sua vida, nesse lugar, nessa igreja, e vai começar a partir de você. Então, não tenha medo de largar, porque sou eu que estou fazendo isso. Eu vou tirar você da sua zona de conforto, eu vou colocar você numa posição em que vai ser a partir de você. Eu falei, amém? Então, para mim foi fácil, assim, no começo parecia que ia ficar bem difícil me desvincular, mas não foi, confesso que foi tranquilo. Porque eu continuava tocando nos jovens lá também, só que aos domingos eu estava para cá, aí eu já não congregava mais lá. Entendi, fazia parte agora da Batista. Aí foi quando tudo começou realmente, aí o Ministério de Louvor. Exatamente. Entendi. E legal você falar, porque você tinha só 14 anos ali, e a responsabilidade que já estava sobre você, e até mesmo a maturidade de entender caraca, agora eu preciso abrir mão da onde eu estou para viver algo novo no Senhor. E novo, né? Porque, pô, você tava na adolescência, você tinha tudo pra chutar o balde e falar, pelo amor de Deus. Sim. Como que você lidava com essa responsabilidade? Você tinha noção da responsabilidade? Não, pra mim tudo era festa. Eu só tava jogando. Porque assim, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, entendeu? E a minha mãe fala que o meu negócio era futebol e música. Ela dizia pra mim assim, meu Deus do céu, quando tá jogando futebol, tá tocando violão, quando tá tocando violão, tá jogando futebol, né? Trabalhava, obviamente, depois de um certo período comecei a trabalhar, mas meu negócio era, eu chegava em casa, era violão. Violão e o futebol. E ela fala pra mim assim, que às vezes eu tava tocando violão, às vezes madrugada, daqui a pouco ela ouvia assim, blá, um violão no chão, porque eu tinha dormido, com o violão na mão, deitava assim, começava a tocar, dedilhar. Então assim, eu gostava muito de fazer isso.
Então, para mim, era diversão. É. Ainda mais tocando para Deus, que eu sempre fui ensinado dentro da palavra, né? Então, eu sempre fui apaixonado por servir na igreja. Então, nossa, para mim era... Então, estar ali tocando, já independentemente com quem, de que maneira, como fosse, para mim estava tudo certo. Uhum. Então, eu consegui lidar bem com isso, assim, não foi muito complicado para mim. O que foi mais complicado para mim, aí eu confesso que realmente eu senti um pouco na pele, foi porque assim, eu nunca tive a intenção no meu coração de me aparecer. Isso era algo que eu sempre tomei muito cuidado, de querer estar à frente, de tomar uma posição de alguém, ou de repente, ter uma certa uma autoexaltação e esquecer da humildade de reconhecer que eu estou fazendo aquilo para Deus. Isso eu sempre tive preocupação. Então, eu sempre me podei muito, né? E mas não tem como, quando você começa a tocar e tal, e a cantar, e você começa a desenvolver o seu dom, o seu ministério, um dom que Deus te deu, automaticamente começa. O pessoal falar, tá se achando, tá isso. E para mim lidar com isso, com esses tipos de acusações, era muito difícil para mim, porque eu nunca, na ocasião, até pela imaturidade, eu nunca... Eu não conseguia lidar com com esses tipos de crítica. Então, eu acabava deixando de ser eu mesmo só para agradar as pessoas. Durante muito tempo. Então, para mim, isso foi mais difícil. Filho do pastor. Tá tudo... tem todo esse peso tal. também, né? Tem. De ser o filho do pastor. Que mesmo assim, na época, eu ainda não era pastor, né? Meu pai não era pastor. Mas já tinha, como Mas ele já estava tinha. criando algo, Sim. né? Então, e como eu entendia um pouco mais, nunca fui um expert, né? Conheço musicalmente hoje, muita coisa ainda longe de muitas pessoas aí, muito longe, mas assim, por sempre gostar de música, estar sempre aprendendo, sempre me envolvendo com essas questões musicais, quem estava começando, muitas vezes, achava que eu queria tomar frente, que eu queria isso, que eu queria aquilo. Não, isso nunca passou no meu coração. Então, quando vieram algumas acusações desse sentido, besteira às vezes, né? Então, para mim, eu ficava espantado. Eu falei, meu Deus, mas isso não está acontecendo. Não, mas eu não estou fazendo isso. Então, eu confesso que lidar com isso foi muito mais complicado do que realmente me envolver na obra, porque eu amava. E aí, o pastor Claudinho iniciou o trabalho aqui na capela, né? Como a Sim. Batista Shalom, né? Depois de ter desvinculado. E aí, você era o louvor, né? Eu era o louvor. Obviamente que tinha algumas pessoas, né? Sim. Tia Cida, que está aqui até Cida, hoje. É verdade. Quando começou a igreja nas casas, né? Na época na casa do Hernaldo, era eu e a tia Cida. Ela A gente ensaiava ainda. Eu ia na casa dela, tinha uma vizinha dela também, que na época também ajudava a gente a cantar. Legal. Passava umas músicas lá no violão, só a gente lá e a coisa cantava. fluía. Então começou ali dessa forma, né? Claro que quando nós iniciamos aqui, depois com o trabalho já num salão, vieram mais pessoas, né? Mas instrumental mesmo era só eu. Nossa, era Aí só depois apareceu na época nossa, meu Deus, o Adelino. Lembra do Adelino? Sim, o Adelino. Sim, lembro. O Adelino veio também, ele tocava também e tal, mas ele preferia só ministrar, só cantar, né? Nas grupos caseiros, né? Igreja nas casas ou célula, ele tocava, mas na igreja mesmo ele achava melhor só cantar. Era quando eu não podia, aí ele acabava assumindo o violão. Começou assim, foi desse jeito. Aí tinha algumas outras pessoas que cantavam, aí depois o grupo foi crescendo, foi criando corpo, aí eu comecei a dar aula de violão dentro do que eu sabia na igreja, até para estimular mais pessoas, né, aprender, e graças a Deus outras pessoas apareceram, começaram a tocar também. Aí quando a galera começou a tocar violão, aí eu fui pro baixo, porque eu também era baixista. Então, agora você tá tocando violão, eu vou pro baixo. Aí eu ia no baixo, aí já tinha um violão e no baixo. Aí a gente comprou uma bateria, começamos a incentivar algumas pessoas lá que tinham um dom. E na época o Rodolfo, Soninho, né, o famoso Soninho, e o Everton, meu primo na época, começaram a fazer bateria, começaram a fazer aula. Aí o Everton depois ele desistiu e o Rodolfo continuou. Então já tinha um violão, um baixo e uma batera. Já tinha ali uma mini banda. E a coisa foi fluindo. Aí apareceram outras pessoas que foram assumindo aí. Chegou o Tiagão, né, que aprendeu a tocar contrabaixo, começou a fazer aula de violão, depois foi pro baixo. Hoje é um grande instrumentista. Sim. Assumiu o Paulinho, Júnior. Aí foi chegando uma né? galera. E aí eu fui pra guitarra. Eu não era guitarrista, nunca fui, mas sabia tocar violão. Aí eu, né, o músico gosta de explorar. Aí eu fui explorar a guitarra. Né, ganhamos uma guitarra, comprei um pedal lá. Parecia uma caixa de abelha, mas aí fui pra guitarra. Aí a gente foi indo, a coisa foi fluindo. Até que na época o Júnior tomou gosto pela guitarra, aí a gente inverteu. Voltei pro violão, ele foi pra guitarra de vez. E aí
desde quando iniciou tudo, você que tomou a frente, né? Porque era você que tava ali, É, e aí você que começou, quando foi crescendo, você ficou ali na liderança, né? Tomando quando, conta. quando começou, eu não era o líder, porque eu nem queria. Uhum. Então, meu pai levantou. Aí meu pai fez o seguinte: bom, então vamos fazer o seguinte. Parte instrumental, você toma conta, né? E questões espirituais, como louvor, ele colocou uma outra pessoa. Tá, E por aí a entendi. coisa foi indo, né? Só que chegou um momento em que foram tendo algumas limitações. E aí chegou uma hora em que a própria pessoa do grupo já não estava mais se sentindo à vontade de ter duas lideranças, porque às vezes as pessoas se confundiam, Uhum. não sabiam para quem recorrer, não sabiam para quem conversar e tal, e acabou criando uma certa confusão. E eu abri mão. Não, então deixa só fulano mesmo e tá tudo certo para mim, tá tudo bem. Uhum. E Você aí, não tinha esse nesse, desejo de... tinha, assim, o desejo em si não, eu queria estar à frente para ministrar, para tocar e Uhum, tal. uhum. Mas de liderar, tinha algo no meu coração, mas eu não queria bater de frente com ninguém, não queria arrumar problema. Uhum. Então eu, tranquilo, pode deixar, não tem problema nenhum. Só que não adianta, né? Quando Deus tem algo para sua vida, Ele dá um jeito de colocar você onde você precisa estar. Uhum. Sim. E aí o tempo foi passando e essa pessoa pediu para sair da liderança do louvor. E aí o meu pai, para não ficar aquele negócio de vou colocar o meu filho, Uhum. Nossa, é muito é pesado complicado, isso, né, cara? é difícil. Foram muitos anos dessa É uma forma. linha tênue que as pessoas não conseguem interpretar. E aí o que o meu pai fez? Olha, orou ao Senhor e jogou a responsabilidade na mão do grupo. Isso na época, né? Ó, galera, eu quero que vocês estão aqui, vocês escolhem quem que vocês querem que assuma a liderança. Falou pra eles levantarem um líder. Fez uma votação lá, cada um colocou um eleição. nominho lá, fizeram basicamente uma Democracia. eleição mesmo. E aí eu ganhei por maiorias dos votos, assim, Olha. bastante votos. E aí todo mundo concordou, topou e foi assim. Então ninguém Legal. podia reclamar também, né? Porque Foi votaram. vocês que colocaram ele lá. Democracia. Então isso aconteceu por 2 ocasiões. 2 vezes? 2 vezes aconteceu isso. Lá no começo, lá atrás, ali quando a gente estava lá no Savian ainda, né? Uhum. E depois, quando nós já tínhamos descido para a igreja maior, né? Depois Nossa, que eu nem cresceu, lembro disso. aconteceu também a mesma coisa. Eu acho que você nem estava nessa época ainda. Eu- Foi logo eu- que eu você era entrou. criança, né? Foi Ou logo eu que tava você iniciando começou. ali. Entendi. Porque depois eu saí, É verdade. eu você fiquei um saiu. tempo afastado do grupo, né? Saí por conta própria mesmo, né? Uhum. E quando eu retornei, eu não quis retornar, assim, né? Assumindo nada. Uhum. Porque na época que eu retornei também não tinha mais um líder, né? A pessoa tinha saído. Uhum. E foi quando eu retornei pro louvor. E aí colocaram uma outra pessoa, falar, você não quer? Não, vou Uhum. começar do zero. E aí, durante um tempo, essa pessoa ficou, depois ela não quis mais. E aí, meu pai fez a mesma coisa. Vamos Para votar. não colocar, né? Então, Uhum. votam. E aí, eles votaram em mim de novo e eu assumi. Foi perseguindo ali. Então, assim, eu fiquei... já faz ao menos uns 20 anos já. É. Mais de 20 anos. Que legal. Muito, Mais de muito 20 anos tempo, à né? frente do grupo. Envolvido ali. Envolvido... literalmente, né? isso mais. Envolvido diretamente mais, né? Sim. Mais sim. tempo. Porque eu tô... Desde os 12 anos que a gente está aqui Quando eu tinha 12 anos, eu mudei para cá. Uhum. Tô com 30 aí, fazer 39. 39. Então, faz muito tempo. Faz tempo, faz tempo. Mas a liderança mesmo ali, pelo menos uns 25 anos. Caraca, Foi. muito tempo, Sim. né? É uma bagagem muito, muito, muito grande. Sim. E deixa eu levar para um ponto aqui que tem a ver muito com a liderança também. Porque o líder que está à frente consegue enxergar essa questão e tal. Que espiritualmente, o que você acha que o grupo de louvor enfrenta que tenta paralisar, que tenta podar? Quais são os pontos que nessa sua caminhada ali no decorrer dos anos você viu se levantar e tem que ir ajustando, cercando para Acho que dá até para perguntar também sobre o papel, né, dentro do culto, assim, a adoração em si, né? Porque muita gente, tipo, a gente sabe que é fundamental, tipo, querendo ou não, quando o louvor já começa, tipo, nos guia, né, nos puxa, né? Sim. Então, acho que dá para falar do papel também e entrar nisso. Sim. É complicado porque o que acontece? É uma área onde o diabo, né, no caso, na época, como Lúcifer, atuava diretamente. Uhum. O louvor, né? Ele era o responsável pelo louvor do céu. Ele era um guardião, né? Um querubim da guarda, ungido para cuidar do louvor. A Bíblia fala lá em Ezequiel, capítulo 28, que instrumentos eram criados nele. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande porque é a área onde ele atuava. E foi a área onde fez com que ele tivesse um certo reconhecimento nos céus, na qual o orgulho entrasse no seu coração e ele querer ser igual a Deus. Esse era o desejo dele.
Então, quando ele foi expulso do céu, obviamente que quando Deus escolheu o homem para como o projeto da sua criação, o melhor projeto da criação dele foi o homem. Eu percebo que o homem foi tudo aquilo que o Lúcifer queria ser, Deus criou o homem para ser. Né? Se você pegar lá em Ezequiel 28, depois em Isaías capítulo 14, vai falar sobre a queda de Lúcifer. Lá em Isaías vai falar o que passava no coração dele. Né? A Bíblia fala que ele queria estar no Monte Santo de Deus. Ele já estava no lugar, ele já estava no Monte Santo de Deus. Ele queria estar ao lado de Deus, né, no lugar santíssimo ali, ao lado de Deus. Ele queria elevar o seu trono à destra de Deus. Ele queria reinar ali junto com Deus. E ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, assim, eram 3 coisas que ele queria ser e Deus criou o homem para ser, né? Porque a Bíblia fala que Deus nos criou imagem e semelhança dele. Deus nos colocou numa posição acima, né? Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, lá em Efésios 2, capítulo 5 e 6, versículos 5 e 6, vai falar que nós ressuscitamos juntamente com Cristo e ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a posição que ele queria estar, Deus nos criou para estar. E o trono de glória que ele queria colocar à destra de Deus, o homem está sentado em Cristo Jesus. Então, as 3 coisas que ele mais desejou no coração, Deus criou o homem para ser. Então, assim, eu acredito que a raiva, né, a decepção e a raiva de Satanás com o homem, ele é muito grande. E principalmente aqueles que atuam no ministério onde ele atuava. Porque ele tem um conhecimento muito grande. Então, obviamente que ele sempre vai atacar o homem, né? Ele está ao nosso derredor. Mas principalmente para aqueles que atuam na área onde ele mais atuava. Então, obviamente que é uma área em que ele tenta perseguir de uma maneira muito forte. E principalmente a gente que atua nessa área, a gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho. Porque é o que fez é o que antecipou a queda de Lúcifer, o orgulho. Né? E eu vi muita gente já no grupo de louvor cair literalmente por conta do orgulho. Você começa a tomar um tapinha nas costas. Rapaz, quando você canta, hein? Vixe, meu Deus, a tua voz. O cara, minha voz é top. Nossa, que legal. Rapaz, quando você... Olha, quando todo mundo ministra, é uma bênção. Mas você uma unção. E aí, se a pessoa não saber lidar com isso, ele vai para um caminho tortuoso. E principalmente aquele que está mais envolvido com a música do que com a adoração. Aí também é um caminho complicado, porque ele está mais interessado em fazer algo bem feito, em entregar a melhor musicalidade, do que de fato adorar a Deus em espírito e em verdade ou da melhor maneira possível. Então isso também, já vi muita gente cair. Aí começa a reclamação. Porque o grupo isso, porque o grupo aquilo. Porque, poxa, eu fiquei lá tirando a música, tirei os detalhes. Porque eu pago o preço, porque eu estudo, porque eu vou atrás, eu faço aula de canto, eu faço aula de instrumental, eu tiro isso, eu tiro aquilo. E vocês não têm a mesma dedicação, tal, eu vou sair dessa igreja e tal. O meu nível não é para o nível de vocês. O meu nível é isso. Eu quero ser um multi-instrumentista. Eu quero tocar numa banda. Começa por aí. E eu falo por coisas que eu já vi. Não que, entenda pelo amor de Deus o que eu estou falando, não que o músico em uma igreja, ele não tem que estudar. Pelo contrário, né? A Bíblia fala, maldito todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. É uma responsabilidade muito grande. Então, óbvio que nós temos que estudar, óbvio que nós temos que aprender a musicalização, aulas de canto, aulas de instrumentos. Claro que tem que tirar a música em casa, né? Tem que se dedicar. Óbvio, isso é óbvio, é nítido. Mas o ponto é, isso não pode estar acima do que a unção, do que a graça, do que o coração ali, né? De adorador. Sim, o Natan, ele passou aqui, né? Pra quem não assistiu o episódio, volta lá e vê com o episódio com o Natan e com o Vini. Ele comentou nisso, que era um ponto que estava pegando nele, que ele estava tão preocupado com a técnica que ele estava esquecendo do real motivo dele estar ali. Ele falou que ele teve que parar um tempo e realmente ver onde estava o coração dele. Exato. Se o homem não vigiar o coração, meu amigo, é porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, muitas vezes, você está com o coração em um lugar onde o coração de Deus não está. Então, se você... E não é nem ruim, né? Porque é óbvio que estudar e aprender não é ruim. Mas, se o seu coração está no lugar errado, não é onde o Senhor está, vai se tornar ruim. Exatamente. Então, assim, tem que ter... Eu faço por quê? Porque eu faço para honrar o Senhor. Eu faço para agradar o Senhor. Eu faço porque eu quero dar o melhor para o Senhor. Então, por isso que eu estudo, por isso que eu tiro música, por isso que eu tento desenvolver a minha técnica e tudo mais. Né? Tem o meu perfil e tudo mais.
Só que o meu coração, graças a Deus, durante muito tempo, eu sempre soube lidar com isso. Ele sempre esteve no lugar certo, né? Talvez, teve um determinado momento da minha vida que, eu não vou falar que eu desvirtuei o meu coração, porque, de fato, isso não aconteceu. Mas eu desejei muito algo e eu acabei colocando, como se diz, a carroça na frente dos bois. Me precipitando, antecipando coisas que não eram para ter acontecido. Então, coisas acabaram me frustrando, algumas coisas me frustraram bastante. Né? Depois eu vou até tocar nesse assunto. Mas que foi um momento muito complicado para mim. Onde eu pensei até em desistir de gravar e tudo mais. Mas graças a Deus que o meu coração estava no lugar correto. Então, assim, eu nunca me deixei me levar por status, já recebi muitos convites, já toquei em muitas igrejas, já toquei em muitos lugares, eventos, mas graças a Deus sempre com o coração focado. Porque eu sempre tive no meu coração, se Deus quiser que eu seja reconhecido perante os homens, na música, o caminho dele vai acontecer. É só seguir aquilo que ele tem para mim, as direções que ele tem, e eu vou chegar lá. Mas se o homem não guardar o coração, ele cai no orgulho. E o inimigo vai atacar literalmente nessa área. Então, ele tem que guardar o coração, ele tem que estar sempre na instrução do Espírito Santo, palavra de Deus, leitura, em conexão com a sua igreja, em conexão com a visão da sua igreja, com o pastor, porque nós precisamos entender uma coisa, que a nossa musicalidade, o grupo de louvor em si, ele não é maior do que a visão que Deus tem para aquela igreja, para aquele lugar. Ela não é maior que o reino. Quando muitas vezes começamos a colocar o reino abaixo e a nossa visão pessoal de músico acima, a gente cai do cavalo. Conheci muita gente também que, eu sou muito grande para essa igreja, o meu talento é muito grande para essa igreja. E Deus não tinha isso para ela, de reconhecer ela como uma cantora. Não, Deus queria reconhecer ela aqui dentro. Tem muita gente falando assim, bom, como eu canto bem, eu acho que um dia eu posso gravar um CD. Até pode, mas é isso que Deus quer. Porque sucesso é você estar no plano de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Se Deus não quiser, meu amigo, você vai ser um top dos cantores, só que dentro da igreja, honrando e louvando o Senhor. O pastor acho que falou uma frase, o Pedrinho compartilhou que sucesso naquilo que o Senhor não está é fracasso. Exato. Então, por mais que seja um sucesso ali fisicamente visto, ali naturalmente, se o Senhor não estiver... Exatamente. Cara, é um não fracasso. adianta. E é que as pessoas colocam muito na frente o desejo do coração, os sonhos, né? Os tais sonhos. Eu tenho um sonho, como eu sou músico, eu tenho um sonho de gravar um CD, eu tenho um sonho de gravar uma canção, de fazer sucesso, de viajar. Não, é para o Senhor, é para a glória do Senhor, sabe? Aquela coisa, não, mas eu vou gravar, mas é para a glória do Senhor. Eu quero viajar, viver de música. Tem muitos, eu quero viver de música. Meu amigo, se Deus quiser que você vive de música, fique tranquilo, a coisa vai fluir, vai acontecer. É que nem esse jogador de futebol. Se Deus quiser que você seja, no meio cristão eu falo, né? Se esse é o plano de Deus para a sua vida, vai acontecer, vai fluir. Você vai fazer os testes lá, as coisas vão dar certo, o Senhor vai trabalhar, vai direcionar, vai vir resposta de Deus. Nas perguntas que muitas vezes fazemos para Deus, o Senhor vai direcionar. O plano de Deus estará ali, tem que estar sempre à frente. O propósito de Deus sempre tem que estar à frente. Se o propósito de Deus não está à frente, a pessoa cai. Não adianta. Não adianta, ela cai. É frustrada. E isso envolve muito o ponto que você falou. Como é que funciona a questão da adoração dentro da igreja? Porque, querendo ou não, aí já entrando para a sua pergunta, nós precisamos ter um entendimento do que é grupo de música e o que é adoração, adoradores e tudo mais. A Bíblia, Jesus, né, Deus, assim, ele nunca misturou as coisas. Ele nunca disse que música é adoração e fora da música não tem adoração. Pelo contrário. Adoração, na realidade, a música é só uma resposta. Na realidade, a finalização de uma vida de adoração. É um meio. A música é um meio de você adorar, nunca é o fim. Então, assim, é uma das maneiras. Né? É uma das formas, exatamente. Então, você adora a Deus primeiramente com a sua vida. Né? Você adora a Deus com a sua vida. Se a sua vida não adora a Deus, não são suas palavras que vão adorar, porque isso se chama hipocrisia, né? Você anda uma vida em desobediência à palavra, mas aqui está na igreja, aleluia, glória a Deus, cantando, tocando, fazendo uma alta performance no seu violão, na sua guitarra, baixo, seja qual instrumento for.
emocionando as pessoas, muitas vezes, porque a música tem esse poder, né? Exato. E às vezes é uma linha tão tênue Exato. que as pessoas confundem a emoção da música com a eu unção. estou sentindo o espírito. Exatamente. E não é Exatamente. performance. Então, assim, você tem que ter uma convicção muito forte, né? Um direcionamento muito forte, para você não misturar as coisas. Então, se a sua vida não adora a Deus, suas palavras também não adorarão, a sua música também não vai adorar. Né? As pessoas podem até confundir, olhar, falar, meu Deus, que adorador. E o pai está lá no céu e fala, chega aqui com cheiro de esgoto, pra mim. Ao invés de chegar com um aroma suave, é um cheiro podre. Entendeu? Por quê? Porque ninguém engana Deus, não adianta. Então, estar aqui ou estar ali, né, um grupo de música, ou estar ali dentro, adorando a Deus, é a sua vida. Se a sua vida não adorar a Deus, você pode estender suas mãos, você pode tocar, você pode fazer o que for. Agora, uma coisa é você ser um adorador, outra coisa é você ser um músico. Qual a diferença de um músico para um adorador? A diferença é o dom, ponto. Um exemplo, você tem o dom para música. De repente, a outra pessoa não tem. Eu recebo. Amém. Misericórdia. Exatamente. Então, assim, quem tem o dom para música deve estar num grupo de música, né? No grupo de louvor. Quem não tem o dom de música não deve, por favor, estar no grupo de música, porque não tem o dom, porque não foi esse o chamado que Deus tem para ele. Mas isso não significa que ele não seja um adorador. Pelo contrário, todos somos adoradores. A partir do momento que nascemos de novo, isso é bíblico, e nascemos de novo, nos tornamos verdadeiros adoradores. Então, ponto. Agora, a minha vida adora a Deus, as minhas atitudes adoram a Deus. Então, eu posso finalizar o processo de adoração, quando eu tenho uma vida de adoração, com a minha canção. Então, o louvor é a expressão de sua fé e da sua adoração a Deus. É uma forma de você expressar como você louva. Você pode adorar a Deus obedecendo a palavra, sendo obediente a Ele. Você pode adorar a Deus quando Deus dá uma direção para você e você cumpre com aquilo, né? Aí você está adorando. E automaticamente, quando você chegar aqui na igreja e na unção coletiva ali e tal, está tocando, ministrando, você consegue levantar, a Bíblia fala de levantar mãos santas ao Senhor. Isso é levantar mãos santas ao Senhor. As suas atitudes correspondem com as suas palavras. Quando você fala que Deus, eu te adoro, Deus vai olhar para a sua vida e vai ver que a sua vida também adora a Deus. Então não são só palavras, é uma expressão. Sua vida adora a Deus, isso transforma em palavra. Isso é um culto racional, porque você sabe que a sua vida adora a Deus, você é racional, porque não é de uma maneira inconsciente, mas é de maneira consciente. Eu adoro a Deus de maneira consciente, porque eu sei que a minha vida precisa adorar a Ele em primeiro lugar, então eu expresso com minhas mãos, com a minha voz, com a minha canção, e o Senhor recebe. Então chega a Ele como aroma suave, Ele recebe a nossa adoração. E até a questão de letras que nós cantamos, né? É hipocrisia cantar, sei lá, tem uma música, né, que essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida para te coroar. Você está cantando de fato, você está prometendo ao Senhor que gastará a sua vida. E se a gente canta somente porque é uma canção bonita, mas nosso coração não cumpre aquilo, é hipocrisia também, Total. né? Porque a gente está cantando letras, declarando, fazendo promessas, dizendo para o Senhor algo que nós não estamos vivendo, né? Isso é um ponto complicado. Letras de músicas, palavras e principalmente a essência da canção. Bom, se você pegar a Bíblia fala que a partir de Jesus é que nasceram os verdadeiros adoradores. Lá em João 4:24, por exemplo, vai falar que ali na conversa entre Jesus e a samaritana. Então, a samaritana pergunta, onde é o lugar que nós devemos adorar a Deus? Uns falam que é em Jerusalém, outros falam que é no monte e tal. Aonde é? Aí Jesus, nessa conversa que está tendo com ela, vai dizer para ela assim, olha, a hora vem e já chegou. Jesus está falando de dois tempos. E de uma maneira, de uma outra maneira também falando de um terceiro tempo, né? De uma maneira, porque ele diz assim, olha, a hora vem, falando do futuro. E já chegou. Se chegou, está falando do presente. E automaticamente ele está apontando para o passado. Porque se a hora vem e já chegou, significa que o passado não era a hora. Ele diz, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Se Jesus está dizendo que essa hora ainda ia vir e ela estava chegando naquele momento, significa que todos do Antigo Testamento não eram verdadeiros adoradores. E esse é um ponto muito complicado para as pessoas entenderem. Principalmente para as pessoas que não se aprofundam no pleno conhecimento da palavra, se chocam com essa revelação. Mas essa é a pura verdade, porque não sou eu que estou afirmando isso, é a palavra de Deus que está afirmando. Sim. Poxa, Eliezer, você está falando para mim que nem Abraão, Salomão, Davi, Josué, Elias, né, Eliseu, nenhum desses grandes homens, Moisés,
Nenhum desses grandes homens de Deus eram verdadeiros adoradores? Não sou eu que estou falando isso para você. A Bíblia está falando que Sim. nenhum deles era. Eles adoravam a Deus o máximo que eles podiam, mas nenhum deles estavam na condição de verdadeiros adoradores. Por quê? Porque o texto diz, porque os verdadeiros adoradores só podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Sim. E todos eles estavam na antiga aliança, seguindo a lei de Deus. O Espírito Santo não habitava dentro deles. Então não tinha condições, não porque por erro deles, mas por causa da época em que eles viviam, né? Naquele momento, naquele tempo lá, infelizmente, eles não tinham condições, eles não podiam ser verdadeiros adoradores. Então adoravam a Deus o máximo que podiam com as suas vidas, né, oferecendo culto racional ao Senhor, sacrifícios de louvor ao Senhor, mas nenhum deles eram verdadeiros adoradores. Mas a partir de Jesus, por isso que ele diz, a hora vem, futuro, e já chegou. Por quê? Porque ele estava aqui, ele chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus, de fato, foi o primeiro verdadeiro adorador da nova aliança. Entende? Porque Adão foi criado verdadeiro adorador. Os que nasceram de Adão antes do pecado eram considerados verdadeiros adoradores, porque não tinha pecado. A partir do pecado, nenhum homem passou a ser, perdeu a condição de verdadeiro adorador. Então, quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele traz uma nova condição ao homem. Ele nos coloca na nova aliança. O pecado, ele é retirado do homem, fomos justificados pelo sangue de Cristo. A partir da justificação do sangue de Cristo, o Espírito Santo pôde novamente habitar no homem. Então, nos transformou novamente em verdadeiros adoradores. Sim. Então, agora, todo homem que nasceu de novo passou a ser um verdadeiro adorador. Todo homem que nasceu de novo? Todo homem que nasceu de novo. Mas não é só aqueles que tocam, que têm um dom de música. Não. Todo ser humano que nasceu de novo em Cristo Jesus passou a ser um verdadeiro adorador. Sim. Só que o texto diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Você passou a ser um verdadeiro adorador, porque o Espírito Santo passou a habitar em você. Mas, de fato, se você não andar em obediência à palavra, cumprindo os mandamentos do que a palavra de Deus diz, você só está sendo uma casa do Espírito Santo, carregando ele dentro de você, mas não está vivendo em conexão com o Espírito que está em você. Você ainda continua sendo movida pela sua alma, pelos seus sentimentos, pelas razões que você toma por si só, pelas suas decisões e pela carne. Então você passou a ser um verdadeiro adorador, mas não está adorando em espírito e em verdade. Ah, mas eu tenho espírito, sou verdadeiro adorador? Sim, mas tem que adorar de verdade. Como? Andando em obediência à palavra. Então, quando eu ando em obediência à palavra, além de eu ser um verdadeiro adorador, eu adoro em espírito e em verdade. E o Senhor recebe a minha adoração. Sim. Muito Né? bom, Li. Galera, antes da gente continuar, fiquem aí com os nossos recados. E aí, galera, estão Oi, curtindo pessoal. o episódio? Espero que sim. Rapidinho os recados pra vocês, tá? Sim. Pra começar, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam nesse canal, engajem com a gente, ó, pra gente, ó, ir lá pra cima e Isso. levar a palavra mais longe, né, para mais Isso. pessoas. Esse é o intuito, né, do Podzoi, para que vidas sejam edificadas. Segundo recado é que nós temos os nossos Instagrams. Exato. O meu, do Brans, né, particular, mas principal de todos é o do Podzoi, que é @podzoi_cbs. Se você ainda não nos segue lá, nos segue. A gente divulga os convidados com antecedência um pouquinho, coloca a caixinha de perguntas para que você possa interagir aqui. Então vai lá, siga a gente. Também tem as fotos dos episódios, Reels, Exato. então fica por dentro lá. Exato. Galera, nós também temos a loja daqui, né, a Zoe Store. Zoe Store. Ó, eu tô usando e esqueci o nome. Zoe Store. Galera, tem uns modelinhos bem legais. Sim. Entrem lá no Instagram. Se vocês gostarem, quiserem pedir, lá tem o catálogo. Isso, Manda lá encomende a sua. Manda lá um DM que vão falar com você, vão responder vocês, vão tratar com muito amor, com muito carinho e vocês vão Isso. sair bem felizes. Isso, o Instagram é arroba é boa, né? @jzoe.store, tá bom? É isso? É isso, né? Ah, É pelo amor de isso. Deus. Então, olha. galera, continue ouvindo esse podcast abençoado. Ah, só um ponto. Sai todo dia 5 e todo dia 20, Brando, o nosso podcast. Verdade. 8 horas da noite, galera. Às 8. É 8? Isso, dia de pagamento, Ah, dia 5, dia 20, às 8 da é noite, a isso. gente tá aí na sua casa, hein? É isso, galera. Volte aí com o episódio. Pode? Tá. Voltamos! E aí, galera, voltamos aqui.
muito bom o papo está sendo. Sim. E agora a gente vai começar a caminhar a música, o papo para um outro lado, né? Para quem não sabe, o Pastor Eliezer ele lançou uma música também, Sim. uma música muito top, muito boa. Depois aí vocês vão ver. Mas você tentou lançar antes algo relacionado Sim, com sim, música, sim. né? Conta pra gente primeiro por que não deu certo, como foi pra você, se sentiu frustrado ou não. Conta pra Sim, gente sim. um pouco como foi isso. Claro. Foi o que eu comentei, né? Que depois a gente ia falar. De fato, lá atrás, né? Entre 2011 e 2012, Uhum. eu já tinha algumas músicas, né? Que eu tinha composto. Ensaiava aqui com o pessoal do louvor e tal, né? Uma galera que tocava comigo. E já estava tocando e tudo mais. E aí, no coração, na época era CD, né? Hoje em dia não Verdade. Hoje em dia não mudou tem mais tudo, CD né? nenhum. Então era CD com tantas faixas e tudo mais. Uhum. E aí eu conheci uma pessoa, um produtor musical, que estava morando aqui na cidade na época. E só que ele era um produtor musical mais voltado a instrumental, Uhum. né? Mas ele era um músico profissional, Uhum. já tocou com muita gente famosa, tanto fora do meio gospel quanto no meio gospel também. E aí, quando eu conheci ele, me apresentaram e tal, ele falou, cara, você tem música, deixa eu ouvir suas músicas, né? Uhum. E aí a gente, de repente, grava, faça um preço bacana e tudo mais e tal. Eu falei, beleza. Aí mostrei algumas canções, ele gostou bastante. Uhum. E a gente começou a trabalhar. E aí começamos a gravar uma guia e tal. Só que assim, começou que no início, até minha esposa me alertava bastante sobre, porque ela me dizia o seguinte, Eliezer, tá partindo para um caminho e para uma musicalidade que não é a sua cara, assim, né? Não tem a sua cara. Porque por ele ser instrumentista e também vir produzindo sempre músicas instrumentais, então ele trabalhava muito a questão instrumental, a Uhum. musicalidade, muitos detalhes, e criava muito em cima. E acabou indo por um caminho que eu comecei a gostar, porque por ser músico, caramba, que legal, nossa, que top. Mas realmente não tinha minha cara. Mas Sua enfim, identidade tava- perdeu a identidade. Uhum. E, para ser bem sincero, nem eu sabia exatamente qual era a minha identidade musical. Porque eu sempre fui muito eclético para Uhum. canções. Eu tinha um gosto específico, mas eu sempre fui muito eclético, porque músico gosta de música boa. Uhum. E aí eu acabei me deixando levar. Por fim, a gente acabou gravando 12 canções. Ele montou os arranjos, a gente montou juntos os arranjos, né? Ele me produziu e tudo mais. E fomos para o estúdio gravar o vocal, né? Ele tinha um home studio na casa dele, onde nós gravamos instrumentos de corda e de teclas. Uhum. E depois nós fomos para o estúdio gravar as baterias e os vocais. Uhum. Então, nesse período de estúdio foi bacana também. Gravamos os instrumentais, gravamos os vocais, os backs, gravei minha voz. E estávamos finalizando as baterias e uns detalhes de backing vocal. Já tinha gravado as 12 canções. Nesse meio tempo também nós ganhamos um clipe do próprio estúdio, o estúdio que Legal. estava Legal. gravando com a gente, né? Eles estavam com uma proposta onde eles queriam lançar 2 grupos, um no meio gospel e outro fora do meio gospel. Uhum. E eles escolheram, das bandas que estavam gravando com eles escolheram 2 bandas, a minha e de uma outra pessoa lá e tal. E fizeram a gravação. Uma ele fez uma gravação externa e a outra uma gravação interna, inclusive tem no YouTube Tá no até YouTube, hoje. ele magrinho, cabelo arrepiado. Vou procurar depois. Tem lá, só que tá Vou como o Eliezer Alves, É engraçado. não tá como Eliezer Possati. Diferente. É. Quem Vou vê o procurar, Eliezer lá, Depois você vê o procura Eliezer lá, aqui. tem uma canção lá, é uma canção muito bacana lá, chama Pai Majestoso. É. A letra é muito bonita. Uhum. E aí a gente gravou, né? Eles gravaram, nos deram de presente e tal. E foi muito bacana. Então, assim, a gente se sentiu mais encorajado. Eu falei, caramba, tá dando certo, a coisa tá fluindo e tal, né? Enfim. Aí, beleza. Aí teve um certo momento em que eu percebi que quando eu estava indo lá fazer as finalizações dos vocais, tava um clima meio diferente no estúdio. Tava estranho. Mas, cara, eu não vou me envolver com isso, não vou perguntar, não tem nada a ver Sim. comigo. Ok. Aí teve um dia, numa sexta-feira, eu liguei no estúdio, falei assim, olha, posso gravar na segunda-feira? Só falta 2 canções para eu terminar, né? Uma tinha que gravar inteira ainda e uma outra era só um pedaço que eles me ligaram, disseram, tem uma parte aqui que não ficou muito bacana, então a gente regrava só essa parte. E aí eu falei, na sexta-feira eu liguei, posso ir na segunda? Pode e tal. Beleza. Segunda-feira eu cheguei no horário combinado. E eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Estava tudo escuro. Vixe. E chamo, e ligo, e ninguém atende e tal. Marcado 7h30, e já era 8h30 e nada. E eu comecei a gritar, bater palma e tal. Aí o estúdio era embaixo, e em cima era uma casa.
Aí a pessoa da casa de cima saiu, o que foi? Acontecendo? O que tá gritando aí? Eu falei, eu tô chamando o pessoal do estúdio aqui e tal. Não tem mais estúdio aí. Nossa. Falei, como assim não tem mais estúdio? Quinta-feira eu gravei, na sexta-feira eu conversei com eles, liguei. Não, acabou, final de semana aí, vieram aí, tiraram tudo, levaram tudo embora. Como assim? O que aconteceu? Eu não sei. Eu pago aluguel aqui em cima, eles pagam aluguel embaixo. Eu sei que sábado e domingo foi o dia inteirinho aí tirando o material daí. Meu Deus. Aí eu bateu o desespero. Aí liguei pro produtor, porque o produtor não tinha nada a ver com o estúdio. Ele era meu produtor, mas ele conhecia a galera do estúdio. Entendi. E tinha uma parceria. Aí liguei pro produtor, ele, como assim, não tem ninguém aí? Não tem ninguém. Aí ele me ajudou, liga para um, liga para outro e tal. Meu Deus do céu, aquele coração já... E nada. E não deu notícias. Sumiram. Meu Simplesmente Deus. desapareceram. Até hoje? Basicamente. Eu achei eles depois. Olha Vou contar. Aí vai atrás daqui, vai atrás ali, não acha. Passou uma semana e ninguém acha o pessoal. Meu produtor ligando, ninguém atende. E aí chegou uma informação. Meu produtor me chamou, me disse assim, Eliezer, eu recebi uma informação. Parece que eles estavam devendo uma grana aí. Eles estavam com uma dívida muito alta. Eles tiveram que fechar o estúdio e venderam tudo. Caraca. Venderam Nossa. tudo. E eles estavam com todo o material, não Todo tinha nada meu do seu material. produtor. Aí eu falei assim, tá, mas e o meu material? Que eu já tinha gravado, né, e tava tudo lá. Praticamente tudo ali, Exatamente. Falou, então, é o que eu estou tentando ir atrás para, pelo menos, resgatar o material e a gente vai para um outro estúdio. Ok. E vai daqui, passaram-se um mês, nada. E eu correndo atrás. Aí um dia eu estava no trabalho, alguém me ligou, uma pessoa conhecida me ligou, que não é da igreja, falou assim, Eliezer, aconteceu isso com você, né? Sim. Pois é, rapaz, eu vi o dono do estúdio num restaurante aqui, parece que ele virou sócio desse restaurante, e eu sei que todo dia, 6 horas da tarde, ele está lá descarregando o caminhão de bebida. Ele ajuda lá, porque eu passo na frente e eu vejo ele todo dia lá nesse horário, eu saio do trabalho, passo, eu vejo ele lá, eu sei quem ele é. Aí ele me deu o endereço, eu fui lá. Nossa. Que treta. Aí, quando eu cheguei lá, ele tomou um susto, parecia que ele tinha visto um fantasma. Eu falei, amigão, é o seguinte, eu quero saber do meu material. O porquê que você fez isso? Aí ele não sabia onde enfiar a cara, não sabia o que falar, gaguejou. Enfim, disse o seguinte, ele estava com uma dívida muito alta, ele recebeu ameaças, enfim, teve uns problemas dele lá, e ele precisou fechar o estúdio, e por conta das ameaças, ele ficou com medo de deixar as coisas lá, e desfez tudo. Mandou um caminhão da mudança ir lá, botou tudo dentro do caminhão e vazou com as coisas. E aí ele bloqueou o celular dele para não receber mais ameaças, enfim, por isso que a gente não estava conseguindo falar com ele. Eu falei, mas você não pensou em, primeiramente, mandar para os seus clientes? Olha, está acontecendo isso, antes de você fazer tudo? Aí ele disse que ficou com medo, enfim. Aí eu falei, tá, ok, então e o meu material? O seu material eu entreguei para tinha um rapaz que estava trabalhando com ele. Ele está terminando na casa dele, no home studio que ele tem. Porque como já está tudo gravado, só falta fazer a mixagem, masterização e tudo mais. Só que eram 12 canções. Falei, tá, mas ainda falta gravar. Não, a gente vai fazer uma parceria com outro estúdio, você grava lá o seu vocal de uma música que falta, esse pedacinho que a gente arruma na outra, enfim. Passaram-se 3 meses e nada. E eu conversando com esse outro cara, que ele me deu contato. Por fim, eu perdi a paciência e falei assim, olha, tá tudo ótimo que você fez, coloca aí num pendrive para mim, me deixa tudo aberto e eu vou dar meus pulos aqui. Aí ele, na época, ele falou que não conseguiu baixar no pendrive, ele me deu 4 DVD com as músicas lá, com os canais delas todas abertas. Eu peguei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus. Aí foi quando Deus falou comigo, calma, eu não estou nesse negócio. Caraca. Eu não estou. Mas foi importante você passar por isso. Mas eu não estou, não é a sua identidade, não é a sua cara, eu não estou nesse negócio. Nossa. E aí o que eu fiz? Guardei os DVDs, estão guardados até hoje lá. Tá lá. E deixei quieto. E não fui mais para frente. E aí ficavam, né? Mas e aí quando vai lançar o CD? Porque ficava aquela divulgação e tal. E aí, deu uns problemas. Não tinha como explicar. Até explicar, não queria passar, explicar tudo. Então, acabei me frustrando ali. E foi isso um dos pontos que eu falei, que naquele momento ali, talvez eu pensei e falei, meu Deus, eu acho que não é para ser mais, né? Foi quando aí Deus começou a tratar meu coração. Mas é aquela coisa, né? O sonho de gravar. E, coincidentemente, nesse momento, nesse período que tudo estava acontecendo, começou a se levantar algumas perguntas no meu coração. Por exemplo, será que é isso mesmo? Porque desde criança, de 11 para 12 anos, eu sempre recebi palavras proféticas de que eu seria um pastor. E
ao longo da minha vida, muitas pessoas olhavam para mim e falavam, você sabe que você vai ser pastor, né? E eu recebia, falava, amém, glória a Deus por isso. Só que eu relutava e ao mesmo tempo dizia para Deus, Deus, mas eu quero ser um pastor na área de música, igual fulano de tal, né? Igual o pastor tal e tal. E eu sempre relutei muito com isso. E até um momento que, um dia, né, num evento que nós fizemos na igreja, nós trouxemos um pastor, Manassés Guerra, fantástico também, para falar um pouco sobre musicalidade, na verdade, para falar sobre louvor e adoração, um pouco de musicalidade, mas principalmente questões de ministração. Ele tem vários livros, fala sobre liderança, sobre louvor e adoração e tal. Tem um livro dele muito bom, inclusive chama Louvor, Adoração e as Coisas do Coração. Manassés Guerra, é fantástico. Legal. E aí ele ministrou para todo mundo, né? E no final ele chamou toda a galera do louvor, começou a orar e entregar palavras proféticas, né? Era numa reunião só para louvor. E aí naquele dia, naquela semana, eu estava com muitas perguntas para Deus. E uma das perguntas pai, eu vou ser pastor, o que o senhor tem para mim? É pastor? É música? É para mim gravar? Não é? Porque já deu errado lá atrás, e agora? E nesse dia, só que eu nunca comentei nada com ninguém, essas minhas dúvidas, eram coisas do meu coração. E aí nesse dia, ele orando para mim, e ele começou a orar, e ele começou a entregar uma palavra. Ele disse, olha, Deus está mandando dizer o seguinte, que ele chamou você para ser um grande pastor. Você vai pregar muito. Música sempre vai te acompanhar, mas será secundário na sua vida. Deus chamou você para ser um grande pastor. Você vai ser pastor, você vai se desenvolver na palavra, e você vai pregar, você vai levar a palavra para as pessoas, você vai ser usado, enfim. Entregou uma profecia assim, muito forte em resposta aos meus questionamentos a Deus. Ele disse, a música estará com você por onde você for, porque foi o dom que Deus te deu. Mas ela é secundário. Você vai gravar, você vai lançar, isso vai alcançar pessoas também. Mas vai ser só como um instrumento de Deus, usando a música para que você possa chegar com o principal, que é a palavra. Então aquilo para mim foi um divisor de águas. Sim. Porque eu andava um pouco para cá, um pouco para lá, música, pastoreio, palavra, e ali para mim foi uma mudança. Então foi quando eu consegui realmente identificar o que Deus tinha para mim e qual era o lugar da música na minha vida. Na sua vida. E aí a música Encontro, que depois vocês vão escutar um pouquinho, o Li vai dar uma palhinha, ela já existia? Você já tinha composto ela já há um tempo? Estava guardada ou não? Ela foi composta bem depois desse período, né? Depois do CD, da gravação? Bem depois. Entendi. Eu lembro até hoje, era lá embaixo na Batista ali, né, onde a gente estava, e eu estava dando aula de música de violão para os meninos, inclusive o Natan, eu dei aula de violão para ele. E eu estava esperando eles chegarem. E aí eu sabia já que 2 pessoas não iam, estava esperando só outras 2. Eram 4 meninos que faziam ali comigo naquele horário, naquele dia e horário. E aí o Natan me ligou, aí o fulano faltou, o Natan me ligou dizendo que não ia vir, eu falei, cara, eu vou ficar aqui sozinho, né? Então eu vou, tô aqui com 1 horinha, comecei a tocar e fiquei sozinho ali no escritório, tocando, adorando a Deus ali, e a canção começou a preencher o meu coração. Fez um download. E eu estava ali tocando e na hora ali veio algumas coisas no meu coração, eu já puxei uma gaveta, um papel, uma caneta, e comecei a escrever ali, comecei a tocar, e a inspiração foi chegando. E aí foi quando a canção foi escrita. Ela foi escrita 100% ali, nessa 1 hora, veio inteira. Cara, e a melodia que você estava tocando já foi... Tudo. Melodia e tudo. Eu fiquei na cabeça com aquele ô. Já estava com aquilo na cabeça antes, já. Mas era um pouquinho diferente. E aí, quando eu comecei a tocar ali, comecei a adorar a Deus, e aí veio a letra, veio tudo, né, falando do encontro com Cristo e tal, e o que Ele fez, e qual a condição que Ele nos colocou e tal. E aquilo foi fluindo, eu fui só escrevendo, e aí a coisa foi encaixando com a melodia que foi vindo assim na sequência também. E aí foi ali que eu escrevi. E aí você guardou essa música e aí Sim. falou, Senhor, e aí? Quando? Eu guardei. Tocamos uma outra vez aqui, mas não com a melodia. Quer dizer, a melodia em si é a mesma, né? Mas com arranjos totalmente diferentes, né? Basicamente sem muito arranjo. E a gente tentou cantar algumas vezes, ministrei uma outra vez aqui, mas nada demais, assim, né? Eu não tinha confiança para ministrar ela, porque, não sei, eu tinha no meu coração que não era o momento mesmo de... E aí eu guardei ela e mais algumas que eu compus depois, E aí quando veio novamente... Porque eu confesso assim que depois
de um tempo, quando eu comecei a escrever essas canções e comecei a pregar e ser mais, o Senhor começou a me usar mais na palavra em si mesmo do que na própria ministração do louvor ou para compor e tal, eu confesso que eu me dediquei mais a questões, estudar a palavra mesmo, né? E então eu perdi meio que o prazer de só me focar em música. Uhum. Então, por isso talvez que eu não escrevi muitas outras canções depois disso, né? Só focado nisso. E de um tempo para cá, já alguns anos para cá, 2 anos para cá, o Senhor falou comigo. Tá na hora de resgatar algumas canções, tá na hora de você se dedicar novamente ao projeto que eu tenho para você. E aí foi quando eu retomei algumas canções, na época, e aquilo começou a queimar meu coração. Aí eu entrei em contato com o pastor Eliezer Rodrigues, que é, um abraço também aí para ele, um cara fantástico, uma referência ministerial para a minha vida, tanto na palavra quanto em questões musicais, letras de música. Ele é muito fera, ele, a família dele, os filhos dele também. E um homem sério, né? Produtor musical, também já produziu muitas bandas, muita gente no meio gospel famosa assim também. E ele é um grande compositor também, um grande cantor. E aí eu já o conhecia, entrei em contato com ele e ele, rapaz, vem pra cá, bora, vamos gravar, apresente suas canções. Aí eu fui lá para Taubaté, na casa dele, eu e minha esposa, chegamos lá, mostrei umas 3 canções para ele, ele falou assim, essa aqui. Rapaz, essa letra é muito top. Essa aqui também são, mas eu não sei, eu sinto que é essa. E a minha esposa também, quando a gente no caminho, ela falava assim, eu acho que é essa. Aí contra. Aí chegou lá e eu falei, amor, eu também tenho meu coração nela, mas eu também gosto dessa aqui. Tem aquele é um apego, né? Enfim, aí chegamos lá, gravei a guia, ele falou, rapaz, deixa comigo. E aí tudo que ele ia fazendo lá de arranjo, ele ia me mostrando, a gente ia trocando ideia, ia conversando, e ele foi fazendo. Até que voltei para lá, coloquei voz principal e violão, já tinha feito. Depois ele gravou outros instrumentais, aí foi indo, né? A coisa foi fluindo até que saiu a canção. Encontro lá no estúdio do pastor Eliezer, top demais. Lançou recente agora, né? Dia 28 de setembro. Recente. Saiu em todas as plataformas digitais muito bom. Música, todas, do mundo ainda falo, né? Porque chique. é tudo quanto é lugar. O Eliezer. Tá lá, Eliezer Possati, Encontro. E saiu dia 28, foi o lançamento oficial. Muito bom. E já está aí disponível aí, até no Instagram. Eu fiquei até surpreso, que eu falei, será que tá? Porque falou todas as... Eu não sabia, né? Eu falei todas as plataformas. Aí eu fui lá, digitei Eliezer Possati Encontro. A hora que apareceu lá, fiquei feliz demais. Qual foi o sentimento, assim, a sensação? Rapaz, foi assim, em termos de dever cumprido, em partes foi em dever cumprido, tipo, aquilo que eu propus no meu coração eu consegui alcançar. Sinceramente, não estou preocupado com sucesso, nada dessas coisas não. Mas é o propósito, porque eu sempre coloquei o propósito à frente de qualquer outra coisa. Se essa canção alcançar poucas vidas que sejam, porque tem canções que tem milhões de visualizações e alcançam muitas vidas, mas se ela servir para alcançar algumas vidas, tocar no coração de algumas pessoas, tá valendo, tá tudo certo, eu já cumpri o propósito. Mas eu tenho certeza que vai acontecer da maneira que Deus achar que tem que ser. Sim. Né? E a gente vai continuar dessa forma, né? Com certeza. Porque eu confesso que lá no passado eu criei muitas expectativas com o CD. E eu me frustrei. E dessa vez, eu mais maduro, eu deixei de criar expectativas naturais. Vai estourar? Será que vai estourar? Será que não vai? Será que vai fazer sucesso ou não? Isso não passa mais ao meu coração. Então, muito tranquilo. Se estourar, glória a Deus, amém. Se não estourar, vai cumprir o propósito pela qual ela foi designada. E isso, para mim, é sucesso. Então, tá tudo certo. Muito bom, eu costumo dizer que a minha mídia é o Espírito Santo. Então, deixa ele satisfeito, está tudo certo. Ele trabalhar e está tudo certo. Com certeza. Muito bom, muito bom E vão vir outras aí? Eu creio que sim. A gente está com um projeto aí agora de lançar o clipe dessa canção, né? Legal. Estamos já conversando sobre isso, né? Lançar lá, abrir um canal no YouTube também, Eliezer Possati. Me seguem lá no canal lá. Isso, se inscrevam lá. Instagram também, vamos lá. E tive que abrir o canal, né? Por conta da canção e tal. E então a gente já está conversando sobre esse projeto aí. Vamos, quem sabe, ano que vem, já no início, vamos ver para qual período, a gente não tem ainda noção, para a gente lançar um clipe. A gente vai gravar. Vamos ver ainda como que vai ser, né? Não posso falar nada porque eu também não sei. Não sabe, Mas a gente está com esse propósito aí de gravar pelo menos o clipe dessa canção. E automaticamente, em sequência,
vão vir outras, com Não, certeza. outras. Com Legal. certeza. Legal. Não pode deixar parar, né? Não. Sim, A coisa já está fluindo, então deixa Deus trabalhar. com Sim. certeza. A gente é instrumento só e vamos Com usar o dom certeza. que Deus nos Legal. deu para agradar Ele, né? Sim. E adorá-lo. Sim. Muito bom, Li. Muito bom mesmo. Bom, eu acho que sensacional. Você compartilhou mesmo no seu coração e muito obrigado pelo seu coração e disponibilidade em estar aqui. Eu sou uma das pessoas, cara, que te admiro de coração, você sabe. Ele honra a Amém. sua vida, agradeço a Deus e acho que eu queria ressaltar aqui que o Eliezer, ele tem um coração, assim, muito humilde e ensinável. E realmente ele tem um coração no Senhor. Eu sempre converso com algumas pessoas que quando vou falar sobre o Li, e eu falo isso. Ele tem uma bagagem fantástica, tanto espiritual, da palavra, mas também musicalmente falando, instrumentos. E o Li é uma pessoa que não tem... Aí eu vou guardar pra mim o que eu conheço. Aí eu sei tocar bem, eu vou Não. reter aqui pra mim. Não. Cara, o que ele puder te ensinar, ele vai te ensinar. Até eu toco teclado aqui na igreja e tem hora que eu falo, nossa, não sei fazer isso aqui. Aí o Eliezer sai, lá do baixo, ele nem toca teclado, hein? Mas ele, essa tecla aqui, ó. E ele me ensina. E assim, o coração dele é super disponível em ensinar. Sou grata a Deus. Eu sou um dos frutos do Eliezer também. Ele tinha um coral aqui quando a gente era criança. Coral infantil, verdade. Oh, meu Nossa, pai. é verdade. Tem vários frutos desse coral, né, Li? Tem tanta coisa que eu nem lembro de tudo, Muita assim. coisa. Mas isso é verdade. Tinha um coral com as crianças. Era mais com as meninas, né? Tinha eu meninas dava aula de música para as crianças. para as crianças. E eu sou o fruto desse coral aí. Fazia parte do Verdade. coral. E a partir daí que eu Você, comecei a cantar. Amanda. Amanda. Não sabia do coral, não. Não Tainá, sabia? é. Tem até uma foto. Nossa, essa foto é engraçada Tem uma galera. demais. Você, Amanda, Tainá, A filha da tia Tainá, Edna. sim, a Ana, A do Ana, que Obredo. hoje está em outra igreja e canta Isso. pra caramba lá. Demais. Que fez parte da banda do Otávio ali, né? Outra- Pelo É sangue, verdade, lembra da banda? Pelo sangue. Ela Tem cantava muitos lá. frutos, muitos frutos. Né? E fora a galera do instrumental também. Exato. Que foi são- passando. Mas assim, eu tenho isso no coração mesmo de... É pro reino, né? É, Então, se é pro reino, eu não tenho o que guardar pra mim. Eu tenho que compartilhar. desfrutar. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal aqui é a seguinte. Você está no grupo de louvor, tá? E quais são os seus frutos? E quando eu falo frutos, não é só pelo que você toca e canta. É o que você deixou formado. Um legado, né? O legado, qual é o seu legado, né? Eu posso, graças a Deus, olhar para trás e ver hoje, tanto no grupo de louvor aqui como em outras igrejas, pessoas que chegaram, não sabiam nada, e eu pude, de certa forma, investir na vida delas, ajudar elas a crescer, musicalmente falando, dentro da medida do possível, dentro do conhecimento que eu tinha, né? E de pessoas que assumiram o meu lugar, Sim. né? No instrumento que eu tocava. Então, eu posso dizer, fulano, eu tocava violão, mas aí eu deixei fulano, ciclano, beltrano, também tocam violão, estão aqui, eu dei aula, na época eu não cobrava, depois comecei a cobrar um pouquinho, mas assim, é o que eu falo para todo mundo, qual é o seu legado? É. Não adianta nada, você ficou 20 anos num grupo de louvor, aí você olha para trás, não deixou ninguém para te substituir, Uhum. então significa que você quer continuar nessa posição. É. Quando você prepara outros, você está preparando outros para assumir o teu lugar, E porque pronto para avançar, pronto né? para avançar, porque Deus Sim. tem Sim. algo maior para você. Sim, Senão, você vai ficar estagnado. exatamente. Exatamente. É isso, muito É. bom ali. Agradeço a Deus pela sua Amém. vida, pela sua disponibilidade. E eu sei que as pessoas que assistirão esse episódio serão tocadas com as palavras aqui compartilhadas, ensinadas sobre o louvor, a adoração. E também serão abençoadas através da canção dele, em nome de Jesus. Porque esse é o intuito, né? O Com propósito. certeza, com As certeza. pessoas sejam alcançadas. É Né, isso. Brasil? Amém. É isso. Agora vai dar uma palhinha pra gente. Sim. Mas deixa o seu recado aí pra galera. Queira tirar no seu coração, quiser falar aí. pode Sim, ficar à claro. vontade. Bom, você que tem o desejo, né, de tocar um instrumento, tem o dom, primeiramente você tem que ter o dom de tocar um instrumento, mas principalmente você que entende que de fato você é um verdadeiro adorador, que você possa realmente estar com o coração, a obediência à palavra. O reino de Deus vem sempre em primeiro lugar. Sim. Não é a sua vida pessoal, não é os seus gostos. Você precisa abrir mão das suas vontades pessoais para colocar os desejos e as vontades de Deus em primeiro lugar. E fazendo isso, automaticamente, o Senhor vai te recompensar. Tudo aquilo que você desejou, mas abriu mão para colocar o reino de Deus em primeiro lugar, aquilo que você sempre desejou vai chegar até você. Amém. Em Deuteronômio fala que, né, e resumidamente falando, diz Deuteronômio 28, resumidamente falando, vai falar o seguinte, que se você andar em obediência aos mandamentos de Deus, né, e trazendo para os dias de hoje a palavra de Deus, você não vai precisar correr atrás das bênçãos. As bênçãos é que vão te alcançar, elas que vão correr atrás de você. Sim. Mas você precisa andar em obediência à palavra.
não é em obediência à tua vontade, aos teus desejos. Então, coloca tudo isso em segundo plano e coloca Deus em primeiro plano. Né? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, né? Que é o de beber e de comer, o de vestir, um futuro glorioso, serão acrescentados na sua vida. Simplesmente porque você abriu mão delas para colocar o reino em primeiro lugar. Automaticamente, essas coisas voltarão e chegarão até a sua vida. Amém? É isso. Então, se apegue à palavra de Deus aí, não deixe de andar em obediência e viver uma vida de verdadeiro adorador. Amém? Amém. Muito bom. É isso, pessoal. Ficamos por aqui com Amém. esse episódio abençoado. Compartilhe aí com as pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas, conheçam a música do pastor Eliezer. E é isso, né, Brás? É isso. Nós vamos deixar aqui na descrição como vocês podem achar ele, canal Sim, no YouTube, legal. Instagram. Vão lá, a gente sempre tem conteúdo bom que, sei lá, muda o seu dia, faz diferença. Sim. E é isso. Muito obrigado pela isso. companhia. Tchau, gente. Tchau, gente. Veio ao meu encontro, vestido de glória, poder, majestade, pertencem a ti. Me chamou pelo nome, estendeu suas mãos, me tomou em teus braços, um amor sem explicação. Me diz, filho meu, eu te escolhi, não há mais condenação. Eu morri por ti e o meu pecado arrancou, o meu passado apagou, na cruz me libertou, agora livre eu sou. Veio ao meu encontro, vestido de glória, poder, majestade, pertencem a ti. Me chamou pelo nome, estendeu suas mãos, me tomou em teus braços, um amor sem explicação. Me diz, filho meu, eu te escolhi, não há mais condenação. Eu morri por ti e o meu pecado arrancou,